Olá, pessoal! No episódio 1 do nosso relatório audiovisual, a gente conheceu um pouquinho o que é o projeto Rendas do Petróleo. No primeiro episódio, a gente apresentou a nossa entrada no território, a divulgação do que é o projeto Rendas do Petróleo, por que ele existe, por qual razão, em virtude de ser uma condicionante do licenciamento ambiental federal da etapa 3 do pré-sal, e começamos a apresentação dessa temática das rendas petrolíferas nos municípios abrangidos pelo projeto. Esse foi um momento de entrada no território, de compreensão desses territórios, de como a dinâmica dos impactos da indústria do petróleo se dá em cada um dos municípios. E para fazer isso a gente se utilizou de diversas estratégias pedagógicas para que a gente pudesse identificar um público que tivesse interesse em participar do projeto. Então, no episódio 1, a gente viu um pouquinho sobre os entendas e as rodas de diálogo. Bom, para que haja um acompanhamento é necessário ter conhecimento. No PEA Rendas, a gente tem realizado oficinas formativas, grupos de estudo, a gente tem convidado especialistas nas áreas para conversar com o nosso grupo, para instrumentalizar, para trazer esse conhecimento. Então, nesse grupo, a gente conseguiu trabalhar toda essa dinâmica olhando para a realidade do município, olhando para os impactos ambientais que acontecem no município, discutindo os impactos no município, na construção de políticas públicas advindo dos royalties do petróleo. Então foi o primeiro grupo, ou a primeira forma da gente olhar para as políticas públicas. E a segunda, a gente trabalhou o orçamento público, né? Onde a gente trouxe desde quando o orçamento nasce, a partir da ideia do planejamento municipal, que está ligado com a ideia do ciclo de políticas públicas, passando pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela Lei Orçamentária Anual, e dois instrumentos onde a gente encontra, né, não só o orçamento do município em si, mas os orçamentos que vêm da federação, dos estados e entre eles o royalties, né? As rendas petrolíferas, né, a gente chama rendas petrolíferas, mas são principalmente royalties e as participações especiais, que são espécies de participações governamentais recebidas pelos entes públicos em decorrência da exploração e produção de petróleo e gás natural. Então, as empresas exploradoras desses recursos naturais, elas têm por obrigação pagar uma parcela do recurso, né, que é um cálculo que é feito em cima da quantidade explorada de petróleo e gás, é aplicada uma alíquota e esse valor, então, tem que ser pago pela empresa. Essa parcela que é paga por elas é redistribuída para os estados e municípios, né? No caso, a gente está falando agora mais dos municípios, mas segundo critérios que estão estabelecidos na legislação. Existe uma vasta legislação, quem faz a regulação e o acompanhamento e a distribuição desses recursos de acordo com esses cálculos é a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, a ANP. Então ela calcula, um cálculo automático, e esse recurso é redistribuído para estados e municípios no Brasil inteiro. Há uma teia de legislações que envolve esse pagamento de rendas petrolíferas das petroleiras para os municípios e estados considerados produtores de petróleo. E essas legislações, em alguns momentos elas se sobrepõem, em outros elas se complementam. Isso foi se dando a partir do contexto político, econômico, social ao longo dos anos. Entender essas legislações, entender como funciona esse pagamento é um processo muito complexo, com uma linguagem muito técnica e com muitas informações. Então, depois de falar dos royalties e das participações especiais, que são duas rendas do petróleo que a gente monitora, né, e dá publicidade nesses municípios, existem duas outras rendas petrolíferas que o PEA Rendas monitora, que são os repasses estaduais, que de tudo que os estados recebem, eles precisam repassar um mínimo percentual para os municípios, e os repasses do Fundo Especial de Petróleo. O Fundo Especial de Petróleo ele foi criado também na lei da década de 80, de 85, e a ideia dele é distribuir 1% desses royalties entre todos os estados e municípios do Brasil. Então, o que a gente verifica é que nos nossos municípios que estão na zona de produção primária, eles acabam somando
um valor pequeno, se comparado, né, aos bilhões de royalties e participações especiais. Mas a gente verifica que nos municípios da zona de produção secundária ou dos municípios limítrofes, esses valores eles já detêm uma parcela mais significativa das receitas desses municípios. O impacto em si não tem tanto a ver com o recebimento ou não de royalties, tem a ver com a dependência econômica que os municípios, sobretudo os orçamentos públicos municipais, têm dessas rendas petrolíferas, né? Sejam royalties ou mesmo participações especiais que alguns municípios recebem e dependem disso para manter políticas públicas na esfera municipal. Essa é a questão que a gente deveria lidar como um impacto, ainda que indireto, da cadeia produtiva de petróleo, né? Esse pagamento de royalties a gente considera como um impacto direto, mas a ele estão associados uma série de outros impactos indiretos que têm a ver com a transformação socioespacial desses municípios sobrefinanciados por esse tipo de compensação financeira. Como, por exemplo, a atração de mão de obra migrante, de pessoas que vêm morar nesses municípios porque conseguem ter um acesso mais facilitado a determinados serviços públicos. Então, a questão que nos parece importante é de debater com essas comunidades, com esses municípios, a forma que se financia essas políticas públicas no médio e no longo prazo. A partir do reconhecimento e da caracterização do impacto negativo associado ao royalties, que seria, né, a dependência do poder público, seja a prefeitura, seja o governo do estado, em relação a esses recursos, como é que a gente poderia atuar sobre esse impacto negativo? E é evidentemente que o licenciamento não tem força para exigir que a prefeitura ou o governo do estado faça um uso X, Y, Z daquele recurso. Então, a nossa estratégia de atuar sobre essa problemática é através dos PEAs, através dos processos formativos, através do fortalecimento da organização social, para que os cidadãos, para que a sociedade consiga cobrar e atuar e incidir politicamente sobre a utilização desses recursos, numa perspectiva de tentar diversificar a economia do município, buscar, né, a garantia de direitos na utilização desses recursos, e essa finalmente, em última instância, seria a mitigação do impacto caracterizado por nós.
processo educativo que a gente desenvolve aqui no projeto, nós temos algumas atividades que os educadores desenvolvem ali com os elos. Entre elas, a gente tem as reuniões mensais, que a ideia é fortalecer e dar um ar de coletivo para esses grupos. Temos os grupos de estudos, que a ideia é trazer informação, debate sobre temas relevantes aqui do projeto, como orçamento público e rendas petrolíferas. Uma vez compreendido, uma vez tendo apropriado esse conhecimento, é natural que se haja um desejo de comunicar. Aqui no PEA Renda a gente trabalha com a comunicação com ênfase na comunicação popular. O grupo de estudos da comunicação popular foi fundamental para que houvesse não apenas o diálogo com os grupos que estão compondo os elos nos municípios do projeto, mas também para que houvesse um nivelamento também, tanto da equipe técnica, dos educadores de campo, dos educadores de base, junto com a equipe de coordenação e, consequentemente, os integrantes dos elos a respeito do que compete, daquilo que cabe ao PEA Rendas do Petróleo no uso da comunicação popular e como esta comunicação popular é inserida dentro desse processo educativo. Então, é interessante porque a gente chegou sem muita expectativa, né? Porque muitos projetos que às vezes aparecem em Cananéia, eles acabam não se desenvolvendo por muito tempo. Mas esse tem sido muito interessante. A gente começou a participar das reuniões, começamos a entender o que era fazer parte do Elo. E o pessoal do PEA é muito receptivo, é muito aberto, né? E explicam muitas coisas pra gente que a gente não tinha noção. As experiências que a gente tem tido, o contato com outras pessoas, outros grupos, isso tudo tem sido muito valioso. Não só, né, na parte da formação, mas sim do dia a dia, de estar com pessoas de outros grupos sociais e ter essa vivência de outros grupos, de outras pessoas, isso tudo tem sido muito valioso. Eu acho que é muito importante a gente entender o que o nosso município recebe, o que ele gasta e como ele gasta. E o projeto PEA Rendas ele deixa isso bem claro pra gente. E até pra gente saber exercer o nosso direito como cidadão na cidade, né? A importância do PEA Rendas é exatamente dentro da nossa comunidade, pela junção que ele fez, cada um no seu quadradinho lá, cada um querendo defender o seu lado, sempre perdendo para o poder público, exatamente por isso, por essa falta de organização. O PEA Rendas, além de nos dar um norte, nos ensinando muitas coisas que a gente não sabia ou que a gente fazia pela metade, ele acabou vindo a colaborar, tá, com que a gente se unisse e agora muitas lutas a gente consegue fazer juntos. A importância desse Grupo Elo foram principalmente as amizades com as pessoas com as quais convivemos, os educadores com, falar a verdade, extrema competência, que desenvolveu um senso de união no grupo e senso, além da união, a responsabilidade pela possibilidade de levar informações à sociedade que podem interferir na vida pública da cidade. Eu agradeço o PEA Rendas pelo fortalecimento da juventude no município de Ilhabela. Te convoco a participar, nem que seja em uma reunião, vem conhecer o projeto. É muito importante e não é algo chato. É algo divertido e que a gente aprende bastante se divertindo. Então agora eu vou fazer um convite para você que está assistindo a gente nesse relatório audiovisual a participar do projeto com a gente. O projeto ainda tem muita coisa pela frente, a gente ainda tem muita coisa para fazer, grupos de estudo, reuniões mensais, e é muito importante que a comunidade se engaje no projeto, que queira conhecer um pouco mais sobre as temáticas, sobre o orçamento público municipal, sobre como as rendas petrolíferas estão sendo aplicadas no seu município. E para isso a gente conta com a participação de vocês. Vem com a gente!